Então, às vezes, o que acontece? Tem muito erro também que acontece, confunde-se muito, né, com o que é matéria orgânica, o que é composto, né, ou seja, compostagem, o que é humus, né? Aí tem humus do solo, dos micro-organismos, aí tem o humus de minhoca, né? Então faz-se muito, primeira coisa aí, essa confusão. Então a gente pode colocar aqui, adiantar para vocês que, né, uma frase bem explicativa, né, que às vezes precisa parar para pensar, para entender. Então, todo o humus é matéria orgânica, mas nem toda a matéria orgânica é humus. Vamos repetir. Todo o humus é matéria orgânica, mas nem toda a matéria orgânica, de fato, é um humus. Então, a matéria orgânica, ela pode aí, ela tende a se transformar em humus. Existe essa tendência da matéria orgânica em humus. Então, por quem? Aí pelos micro-organismos, ou aí pelos vermes do solo, como por exemplo as minhocas, ou os gongolos, né, alguns animaizinhos aí, insetos que produzem esse humus. Então vocês já ouviram muito falar, né, a vermicompostagem. Nós temos a compostagem, temos a vermicompostagem, que é produzida a compostagem por vermes, né, a própria palavra diz aí. E o composto, ou a compostagem, o que é? Então, já esses aí é um processo de decomposição, né, da matéria orgânica, que passa por um processo até chegar aqui no processo de maturação. Tá? Então, ele passa como processo de maturação. Então, nós temos aí, podemos encontrar aí um composto já maturado, ou decomposto, né, que a gente fala, ou semidecomposto, né, semi-maturado. Então, nesse caso, por exemplo, no caso de semidecomposto, nós temos uma relação aí carbono-nitrogênio. Então, nós temos vários vídeos aqui que falam, explicando sobre a relação carbono-nitrogênio. Dá uma pesquisada no nosso canal aí. Então, quando você tem um semidecomposto, a relação, em média, aí nós temos uma relação de carbono-nitrogênio 20:1. Né? Então, essa relação 20:1 ainda vai sofrer aí uma decomposição final. Tá? Ela não foi totalmente decomposta, então está semidecomposto. Até chegar aí no estágio de composto maturado. Ou seja, ele já vai estar estabilizado. Né? Então ele chega em uma relação carbono-nitrogênio, aproximadamente 10, aí você tem essa relação de composto estabilizado. Ou seja, um composto umificado. Tá? Então, o composto estabilizado é o composto umificado. Então, nesse caso aí, eles já param, né, de produzir algumas substâncias que são benéficas ao solo. Tá? Então, essa é a diferença. Então, quando você coloca esse processo, acontece no seu solo, você tem os benefícios aí de que essas substâncias começam a trabalhar, como por exemplo no solo, como agregar ao seu solo e tudo mais. E quando você coloca uma compostagem já pronta, né, você perde a possibilidade aí de estar essas substâncias que estão sendo formadas durante esse processo aconteçam lá no solo. Tá? Então por isso que muitos até chamam, aí tem um outro nome também, que é condicionadores de solo. Né? Ou seja, ele vai mexer mais com os aspectos físicos até do solo, né, do que químico ou qualquer coisa. Tá? Então, chama de condicionador de solo. Então, o humus, então, o que é? Então, o humus é produto, então, de um micro-organismo, dos micro-organismos ou dos vermes, que podem ser as minhocas. Então, nós temos o humus dos micro-organismos e temos o humus dos vermes da minhoca. Então, é como a gente faz uma comparação, né, do mel, que é produto aí das abelhas. Então, a abelha faz mel, né, e os micro-organismos, eles fazem aqui, então, o humus, né, ou as abelhas fazem, a minhoca faz o humus. Então, a gente fala, né, o humus está para os micro-organismos,
assim como o mel está para as abelhas. E elas são, então, polares. Né? Então, as abelhas e as minhocas e os micro-organismos, né? Esses animaizinhos do solo, então abelha e minhoca, né? Eles são polares. Né? Então, ou seja, polaridade positivo, negativo, né? Assim como nós temos o yin e o yang, né? Nós temos a energia positiva, a energia negativa, né? Então, nós temos os cátions, os ânions, enfim, polaridade. Na biodinâmica, nós estudamos muito polaridade, polaridade dos fenômenos, né? O dia, a noite, então, enfim, aí e o Steiner ele coloca essa questão aí das abelhas como polaridades em relação às minhocas. Então, enquanto umas trabalham no céu, as abelhas, as minhocas vão trabalhar na terra. Então, tem essa essencial importância aí em relação à construção. Tem uma tarefa de polinizar, né, e as minhocas têm essa tarefa aí de criar esses humos, né, e a abelha polinizar e produzir o mel, né, e a minhoca criar as galerias, a aeração do solo e produzir humus. Então, essas são polares. Na natureza a gente vê que tudo está em equilíbrio e essas polaridades devem estar equilibradas. Tá? Então, o fato aqui é que o nosso clima, né, então a gente aprofundando agora mais no assunto, né, no nosso clima tropical, aqui onde nós estamos no Brasil, sol, chuva, né, o ano todo, diferente aí do clima europeu, né, que é um clima temperado, nós não conseguimos, né, o clima tropical não consegue, não precisa, na verdade, não é necessário ele fazer reservas com humus. Né? Ele faz reserva, mas não é necessário. Né? Por quê? Então, ele utiliza toda a matéria orgânica sem precisar armazenar. Então, o humus tem essa característica do armazém. Né? O mel, como eu falei para vocês, tem essa característica de armazenar. A natureza, você vai ver muito isso aí, de uma maneira geral, os animais, de uma maneira geral, os pássaros, as formigas, elas têm esse comportamento de guardar, de armazenar para a hora de chegar aí o inverno. Tá? Então, ela utiliza, só que aqui no nosso clima tropical nós não temos esse inverno rigoroso, né, justamente por causa disso, então por isso que ele não armazena essa característica, o humus, né, essa forma de energia armazenada. Então ele acaba consumindo toda a matéria orgânica no seu processo. Tá? Então lá na Europa, como o clima temperado, já tem esse inverno rigoroso, né, ele já acontece essa reserva. Tá? Por quê? Porque o processo de produção lá, ele é mais demorado, então a matéria orgânica, o humus demora mais para ser feito, então quando eles fazem, já fazem e reservam isso porque demora mais, tá? Por causa do clima frio e tudo mais. Tá? Então a natureza ela vai criar aí essas reservas. Então você pode ver, né, quem é produtor aí sabe, né, que trabalha, já fez compostagem, você pode ver que aí no verão você tem aí um tempo de maturação de uma compostagem, cerca de um mês e meio, né? E um mês e meio, 2 meses no máximo aí no verão, né? Então é mais rápido. Agora no inverno, quando chega essa compostagem, pode demorar aí 3 meses, né? Até mais um pouquinho, né? Dependendo do frio aí. Então você vê, o frio desacelera. Então já que vai fazer, né, já faz e reserva, né, essa umidificação. Então, no clima temperado, nós lá no solo da Europa, lá nós vamos encontrar esse humus lá. E aqui no nosso clima é mais difícil, né, a gente encontrar o humus. Tá? Então não ocorre de fato aí no clima tropical, né, pois realmente ele não consegue, não precisa fazer essas reservas. Então, a gente
tem uma condição que a gente consegue até aí encontrar esse humus umificado no solo tropical quando a gente faz o muito conhecido aí, o plantio direto. Então o plantio direto ele diminui a temperatura do solo, protege, tem uma série de características benéficas, né? Você não há lavração, né? Você não revolve o solo, porque o revolvimento do solo ativa todos os processos, né? Então no plantio direto você começa a encontrar aí a matéria orgânica no solo. Tá? Então nós encontramos aqui, né, nós falamos sempre, né, existe cerca de 45% de minerais, né, no solo, cerca de 25% de ar, cerca de 25% de água, né, nós conhecemos isso, e o restante, aí cerca de 5% o restante é de matéria orgânica. Tá? Então, o que é o fato aqui? Né, que aqui no Brasil, nos solos brasileiros, nós vamos encontrar, então, portanto, aí, muito pouca matéria orgânica, no máximo 1 a 2% dessa matéria orgânica. Então, nem chega aí aos 5%. Né? E solos arados, quando você gradeia, ara o solo, aí é menor ainda que 1% a 2%. Tá? Então, os solos europeus, você vai quase encontra bastante, 4%, até 5% você encontra aí de matéria orgânica. Tá bom? Alguns solos no Brasil você pode até encontrar um pouco mais, 4%, tudo, mas é bem raro. A grande maioria aí é 1 a 2%, né? E quando o pessoal trabalha, cuida bem do solo, tá? Você encontra. Tá? Ou seja, aqui a matéria orgânica queima mesmo. Então, esse humus realmente aqui fica mais difícil.